O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Essa semana ainda, uma pessoa muito estudiosa, um catequista, estamos no dia do catequista, hoje é dia também de Nossa Senhora de Simbres, apareceu no Pernambuco, Nossa Senhora das Graças de Simbres, mostrando que o Brasil precisa de muita conversão, senão ele seria dominado por regimes totalitários. O totalitarismo, regimes totalitários, como houve na Rússia, como houve em tantos outros países do mundo, na China, ditadores. Esses regimes totalitários, muitas vezes eles nascem da perversão moral dos habitantes, das pessoas individuais. Se as pessoas afastam a mente e o coração de Deus e vivem uma vida pervertida, uma vida perversa, uma vida de qualquer jeito, é isso que alimenta as ditaduras. Muitas vezes as ditaduras são fruto justamente de uma corrupção moral e religiosa. Onde tem um povo que reza, onde tem um povo que guarda os mandamentos do Senhor, foge da idolatria, Nossa Senhora não permite que aquele país seja amordaçado por totalitarismos, por ideologias, etc, etc. Nossa Senhora apareceu em Simbres para recordar isso para o nosso país. Nossa Senhora apareceu em Fátima para dizer que teria um quartel-general no mundo de onde esse mal sairia. Eu acho que o céu não brinca, né, gente? Você acha que o céu está brincando? Você acha que o céu está brincando de jogar dados
Como dizia Albert Einstein, Deus não joga dados. Deus não fica com brincadeirinha com a gente. As coisas são sérias. Nossa Senhora em Simples, ela estava com a mão manchada de sangue. E as crianças perguntou: mãe, o que é isso? É o sangue que escorrerá no Brasil. E vocês estão vendo o cenário nacional. Da onde que vem isso? Da onde que vem essa polarização? Isso é criado fora do país, fora do nosso Brasil. São interesses internacionais no nosso Brasil. Então aqui nós precisamos rezar. Qual que é a identidade do povo brasileiro? Não é esquerda e direita. A identidade do povo brasileiro é o catolicismo. Catolicismo. Que graças a Deus a gente não empurra a ferro e fogo a ninguém. Mas essa é a identidade cultural histórica do nosso país. Ainda somos a maioria do nosso país. E por ser a maioria, não queremos amordaçar ninguém. Mas pelo contrário, queremos viver valores que nenhuma instituição desse mundo vive. Como dizia um bispo essa semana para nós: se a igreja fizer greve de 1 mês, vai colapsar o sistema de saúde, o sistema de educação, os leprosários. Ninguém no Brasil tem mais instituição de caridade do que a Santa Igreja Católica. E nós não estamos aqui para amordaçar ninguém. Diz o Papa Leão XIV que a missão da igreja não é agradar o mundo, mas salvar as almas. Só a igreja é portadora dos sacramentos. Só a igreja é luz desse mundo. Porque quem preside a igreja é nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, Rei do Universo. E Ele veio, como está lá em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Jesus quer nos fazer felizes. Felizes. O Senhor quer nos dar a felicidade. O Senhor quer nos dar uma vida que vale a pena ser vivida, quer nos dar a paz da consciência, quer nos dar o fogo do Espírito Santo no coração. Mas para isso, como dizia esse amigo meu catequista, mas não é ele, né? É a Bíblia. Para isso precisamos ser humildes. Grava isso. Ele falava isso para mim: padre, tudo se resume em humildade e orgulho, né? Tudo se resume em humildade e orgulho, não é isso, padre? Eu falei: é isso mesmo, meu filho. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. A primeira leitura da missa de hoje fala justamente disso. Eclesiástico capítulo 3, versículo 19, 20, 21, 30 e 31. 5 versículos. Filho, realiza os teus trabalhos com mansidão, e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que Ele revela os seus mistérios. Qual que é a Suprema Corte? Não é a da terra. A Suprema Corte da terra tem o seu valor, tem o seu respeito, mas a Suprema Corte, qual que é o verdadeiro STF? É o Supremo Tribunal Final, é o juízo final. Ali ninguém estará acima de ninguém. Qual que é o verdadeiro STJ? Supremo Tribunal de Jesus Cristo. É isso que as pessoas não podem esquecer. Não existe nenhum poder constituído nessa terra que está acima do poder divino. Não existe isso.
Pois grande é o poder do Senhor. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 21. Pois grande é o poder do Senhor, mas Ele é glorificado pelos humildes. Versículo 30. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 30. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, ele nada compreende. Está vendo? Para o orgulho não existe remédio, não existe remédio. Por que o anjo mais bonito de todos se tornou o pior dos demônios? Orgulho. Por que Eva abriu as portas para a desgraça na terra? Orgulho. Por que Saul perdeu aquela predileção de Deus no reinado? Orgulho. Por que Judas Iscariote se tornou o filho da perdição? Orgulho. Por que Martinho Lutero dividiu o cristianismo? Orgulho. Por que o Henrique VIII, rei da Inglaterra, destruiu o catolicismo na Inglaterra? Orgulho. Por que a Revolução Francesa, os revolucionários ideólogos franceses mataram mais de 14 mil padres na Revolução Francesa? Orgulho. Por que os comunistas fuzilaram padres na Espanha, no Chile, no México? Orgulho. Por que os padres, sacerdotes católicos, ministros ordenados, bispos, podem se desviar pela heresia, seja ela das ideias ou da ação? Orgulho. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele nada compreende. O homem inteligente reflete as palavras dos sábios e com o ouvido atento deseja sabedoria. Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis repouso para as vossas almas. A humildade é a chave que abre o coração de Deus. E Jesus Cristo não é somente humilde, mas humilhado, por isso foi glorificado, por isso é elevado. E o Santíssimo Sacramento do altar, a missa católica: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será dado por vós. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Quem que compreende a Eucaristia? Os humildes. Quem que se prepara bem para participar da missa? Os humildes. Padre, os humildes são melhores do que os outros? Não. Os humildes são igual a todas as pessoas. Qual que é a diferença do humilde para o orgulhoso? O humilde reconhece as suas falhas, o orgulhoso não. O humilde pede perdão para Deus e para o próximo. E o humilde revê suas atitudes, o orgulhoso não. Qual que é o lema do orgulhoso? Deus que se converta. Qual que é a meta do orgulhoso? Mudar o mundo, transformar o que Jesus deixou nessa terra. Eu que sei. Jeremias capítulo 2, versículo 20. Não servem, não servirei. Esse é o lema de Satanás e de seus demônios: não servirei. Enquanto Nossa Senhora diz: eis aqui a escrava do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Por isso que Nossa Senhora das Graças está esmagando a cabeça da serpente. Ali é a humildade esmagando o orgulho. É o Evangelho de hoje. Deus eleva os humildes e rebaixa os orgulhosos. Padre, o que eu tenho que fazer para que o orgulho não tome conta da minha vida? Aceite as cruzes que Deus te enviar. Aceite as contrariedades da tua vida, os sofrimentos que você recebe dia após dia. Esses são os remédios que vai te tirar longe dessa planta maldita que está aqui enraizada no coração de todo mundo por causa do pecado original. São as cruzes, são os sofrimentos que vêm nesta vida que vai nos configurando com Jesus Cristo. O que é a cruz de Jesus? O remédio para o orgulho.
O que é o pecado, Padre? O pecado é o orgulho. O que é o orgulho, Padre? A soberba é o pecado. João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, e o pecado está enraizado no coração do orgulhoso, é uma planta que está enraizada nele, ele nada compreende. Então ninguém está errado, né? Vai perguntar para o fulano lá, para o dono do país X, Y, Z, olha, você precisa mudar a mentalidade. Não, nós vamos mudar tudo que Jesus fez, nós vamos perseguir a igreja, mas aqui quem manda somos nós, e nós queremos dominar o mundo, e para isso nós construímos armas, para isso nós construímos exércitos, para isso nós desenvolvemos bombas, para isso nós ameaçamos, seja interna, externamente. E a humanidade vai sendo pautada, infelizmente, pela altivez daqueles que querem estar acima de Deus e acima das pessoas. Jesus está dando uma lição de humildade, seja nas pequenas coisas, quando você é convidado para uma festa, seja nas pequenas coisas, quando você vai dar uma festa. Se você vai dar uma festa, chama os pequenos. Se você vai numa festa, seja pequeno. Porque o céu é dos pequenos, a porta é estreita, e nós estamos aqui para a nossa conversão. A igreja, ela não está aí para agradar o mundo. A missão da igreja não é agradar as pessoas, a missão da igreja é salvar as pessoas, salvar as almas. Gálatas capítulo 1, versículo 10, São Paulo diz assim: se fosse para agradar os homens, eu não teria me tornado servo de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo quisesse agradar as pessoas do seu tempo, o poder político, religioso, ele não teria morrido numa cruz. Jesus não veio para agradar, Jesus veio para te salvar. E não tem uma pessoa aqui nessa igreja que não corre o risco que essa planta venenosa do orgulho enraize no coração. Não existe. Por isso Jesus disse para Santa Faustina: filha, fica sabendo que a flor da humildade só se colhe no canteiro da humilhação. Benditas humilhações da tua vida, que te coloca no teu lugar. Benditos sofrimentos, benditas doenças que Deus permite que chegue a nós, porque, como diz Santo Agostinho, Deus permite o sofrimento, permite as doenças, permite esses males às vezes na nossa vida, para que dele possa tirar um bem maior. Deus jamais permitiria um mal, Deus jamais permitiria um sofrimento, uma tribulação, se disso ele não pudesse tirar um bem maior. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Irmãos, estais atentos para que a graça de Deus não passe em vão nas vossas vidas. Deus quer socorrer os pequenos, é aos humildes que Ele revela os seus mistérios. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que Ele revela os seus mistérios, pois grande é o poder do Senhor, mas Ele é glorificado pelos humildes. Você quer receber graças? Seja humilde. Você quer transformar o teu coração? Humildade. Você quer vencer o demônio? De Santo Agostinho, te dou 3 conselhos: humildade, humildade e humildade. O que é humildade, Padre? De Santa Teresa d'Ávila: humildade é a verdade. E qual que é a verdade? De São Francisco de Assis: tu és tudo, Jesus, eu sou nada. Tu és Deus, eu sou pó. Essa é a verdade. Feliz daquele que reconhece isso, porque vai ser altamente agraciado. Por que Nossa Senhora é a mais bela de todas as criaturas? Porque é humilde. Por que São José é o mais perfeito dos homens? Porque é humilde. Por que Jesus exaltou tanto São João Batista, dizendo que dos filhos nascidos de mulher ninguém é maior do que João? Porque ele é humilde. João 3,30: convém que eu diminua e ele cresça.
Por que que os santos, São Benedito, nós estamos na comunidade de São Benedito, por que que São Benedito está exaltado, está colocado no lugar mais alto que a gente aqui, num altar, num andor, numa pinhanha, num nicho? Por que que ele está ali? Porque ele foi humilde. O céu é dos humildes. Por que que tem gente que tem 50 anos de casamento e está vivendo bem ainda? Porque foi humilde, perdoou 70 vezes 7. Por que que tem gente que está fazendo 50 anos de padre? Porque se humilhou os 50 anos servindo a Deus e o próximo. Por que que tem gente que tem paz no coração, é cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria? Porque é humilde. Por que que tem gente que sabe sorrir, sabe amar, sabe viver em meio às intempéries da vida? Porque é humilde. Um dia, Santo Antão, eremita, que viveu uma vida recolhida numa gruta, no deserto, os demônios iam e batiam em Santo Antão, jogavam ele para baixo, para cima. Nunca parece que ninguém nessa terra sofreu tantos ataques de Satanás como Santo Antão. Um dia, Jesus deu uma visão para Santo Antão. Ele viu os demônios espalhando laços, armadilhas para todos os lados. Aí Santo Antão disse: Senhor Jesus, o que é isso? Quem poderá escapar de tudo isso, Senhor? É muitas armadilhas dos demônios por todos os lados, nas casas, na igreja, nas escolas, nos caminhos, no poder político, em tudo, dentro da igreja, nos escalões dos governos. São muitos laços, Senhor, são muitas armadilhas. Quem escapará de tudo isso, Jesus? Jesus olhou para ele e falou: Antão, os humildes escaparão. São pequenos. O diabo detesta a humildade, detesta. Uma pessoa humilde, ela cega Satanás. Como que a gente fica humilde, Padre? Rezando o terço todos os dias. Como que a gente fica humilde, Padre? Pedindo a Jesus, manso e humilde de coração, que faça o nosso coração semelhante ao vosso. Como que a gente fica humilde, Padre? Abraçando a cruz da vida. Como que a gente fica humilde, Padre? Aprendendo da igreja una, santa, católica, apostólica. Como que a gente fica humilde, Padre? Deixando a graça de Deus te transformar. Qual que é o resultado da humildade, Padre? Graças, bênçãos, paz, saúde, bem-querer, concórdia, alegria, transformação de vida. Por que que as pessoas são tão orgulhosas? Por que que nós somos tão altaneiros? Nossa Senhora de Simbres, que apareceu no Brasil, para recordar o Brasil, que quem o salvará é o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, que quem salvará o Brasil é a Virgem Maria, concebida sem pecado. O que salvará o Brasil, seja de qual regime for, é uma vida reta, uma vida de oração, uma vida na graça de Deus, é uma igreja transformada. E é isso que nós pedimos nesse domingo, Senhor. Essa graça maior de todas, a graça da fé, acompanhada da humildade, da obediência, da submissão a Deus, da submissão à sua igreja, ao poder hierárquico constituído. É isso que nós pedimos, Senhor. Pedimos a unção do Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Pedimos, Senhor, misericórdia para corrigirmos a nossa vida. Olha para a sua vida, aonde o orgulho tem tomado conta do teu coração, em qual área da tua vida o orgulho quer se enraizar? Em qual área que ele está te batendo, que ele está te destruindo? E não existe outro remédio para o orgulho, não existe outro remédio para o orgulho, senão a cruz de Jesus Cristo. Não existe, não existe, não existe. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Que mesa é essa, Senhor?
a divina Eucaristia, o pão dos humildes, o pão vivo descido do céu, corpo, sangue, alma e divindade, tão sublimes sacramentos, único capaz de fazer um coração manso, humilde e misericordioso de coração, único. Infelizmente, não sei o que as pessoas têm nos ouvidos, têm na cabeça, no coração, que vem nas missas de domingo, sem se preparar para receber a comunhão. Não sei o que é isso. Não sei que alucinação coletiva é essa. O que será isso? Como diz a minha avózinha, o que será o fim disso, meu Deus? Vir na missa dominical indiferente com a Eucaristia, indiferente com a oração. O que é isso? Quem foi que vos hipnotizou nesse materialismo? Por que a raiz do orgulho leva a pessoa a tanta indiferença e tanta ingratidão com Jesus no Santíssimo Sacramento? Nossa Senhora, nas suas aparições, pede o arrependimento, pede a confissão, pede para nós voltarmos a comungar Jesus em estado de graça, pede para rezarmos o terço todos os dias para termos a paz, pede para a gente jejuar nas quartas e sextas. Nossa Senhora pede para a gente ter comunhão com o Papa, com o Bispo, com os sacerdotes. Aqui está o remédio. O remédio do nosso orgulho está na obediência, na submissão à vontade de Deus. Vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente, escuridão, trevas e tempestade, som de trombeta e voz poderosa. Isso eram as teofanias do Antigo Testamento. Ao contrário, vós vos aproximastes do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, de Deus, o juiz de todos, de Deus, o juiz de todos, o juiz de todos, o supremo juiz de todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, salvo de vitória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.